Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de filosofia, Filosofia de Bolso. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme, sou estudante de filosofia. Nós estamos juntos aqui trazendo reflexões, filósofos, autores, para nos ajudar a pensar, a refletir e a pensar a nossa realidade e o nosso mundo. Hoje eu queria trazer uma reflexão para vocês muito interessante. Eu não sei se vocês já ouviram falar na indústria cultural. Já ouviram falar em indústria cultural? É algo muito falado na filosofia, na sociologia e também nos nossos tempos. Para falar da indústria cultural, antes eu tenho que falar sobre a Escola de Frankfurt. Muito bem, porque são pensadores da Escola de Frankfurt que desenvolvem essa teoria social chamada indústria cultural. Muito bem, a Escola de Frankfurt ela começa em meados dos anos 20 ali, 1922 a 1924, mais ou menos nesses anos, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, alguns pensadores se reúnem para poder fazer um grupo de pesquisa na Universidade de Frankfurt. Esse grupo de pesquisa cresce, se desenvolve e tem muitos autores famosos, né? E aí, a partir disso, ele é um instituto para pesquisa social. Esse é o primeiro nome que ele recebe lá em 1924. Mas, depois de muito tempo, como muitos desses autores eram judeus ou eram de família judaica, tiveram que fugir da Alemanha por conta da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles tiveram que se abrigar nos Estados Unidos. Então, mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 50, eles ficam conhecidos como a Escola de Frankfurt. E tem grandes pensadores como Horkheimer, como Adorno, como Eric Marcuse, como Habermas. São autores, o próprio Bauman, né, que é muito conhecido pela modernidade líquida, ele é um autor da Escola de Frankfurt, e tantos outros. Walter Benjamin também é um autor da Escola de Frankfurt, e eles trazem essa reflexão, né? A reflexão da indústria cultural, ela está presente em uma obra que se chama Dialética do Esclarecimento. Eu recomendo, vocês possam ler, é sensacional esse livro, é uma obra fantástica. E um dos capítulos desse livro se chama Indústria Cultural. Muito bem, e a indústria cultural, esse livro, ele é escrito em 1947 por dois filósofos, né? O Theodor Adorno e o Max Horkheimer. Então, esses dois filósofos alemães que naquele momento, pós-guerra, se encontram nos Estados Unidos e escrevem essa obra. O que é a indústria cultural, então? Do que fala? Bem, ela fala de cultura, ela fala do ser humano, né? O que é a cultura? Só o ser humano é capaz de cultura. Somente nós, seres humanos, somos capazes de construir uma cultura. Faz parte de nós ter uma cultura, né? Pratos típicos de comida, danças, festas, roupas, vestimentas, tudo isso faz parte do nosso ser, antropologicamente falando, faz parte do ser humano, da sua integralidade. Então, o sistema político, econômico, ele tem por finalidade produzir cultura, né? Nós produzimos cultura. Mesmo sem pensar, nós estamos produzindo cultura. Mas a cultura, ela deveria ser a mais alta identidade do ser humano. Ela tinha que ser aquilo que expressa a essência do ser humano. E muitas vezes não é isso que nós vemos. O que acontece? A indústria cultural é uma indústria que pega os bens de cultura, ou seja, as músicas, os produtos que são feitos, são produzidos por nós seres humanos, e transforma tudo isso em bens de consumo. Eles banalizam a cultura, e a cultura não é mais algo precioso que expressa a essência do ser humano, mas ela é mera mercadoria do mercado, do nosso comércio, né? E nós vemos isso agora, nós estivemos na época do Natal, quantas coisas, né? Quantas propagandas para comprar presente para o Natal. Então, a indústria cultural,
ela impede a formação de indivíduos autônomos e conscientes da sua própria cultura, a ponto de nós já não sabermos qual é a nossa cultura. Muitas vezes nós nos perdemos quando nós falamos, por exemplo, qual é a cultura do povo brasileiro? Ninguém sabe responder. A resposta é, nós somos um povo mixigenado, muito misturado, nós temos muitas culturas, principalmente nós de São Paulo, né, estamos acostumados com esse discurso. Mas espera aí, qual é a nossa cultura? Será que nós não temos uma indústria por trás que está banalizando a nossa cultura e fazendo dela mera mercadoria para o consumo, para o dinheiro? Isso é utilizado pelo sistema, pela nossa sociedade de mercado, pelo nosso sistema que é capitalista, né? Então, o que é que domina a indústria cultural? É a razão instrumental. É a racionalização de dominação desses bens de consumo que deveria ser os bens mais profundos, que expressam a nossa essência, a essência do ser humano, a cultura. E aí o que acontece? Nós temos uma sociedade, indivíduos totalmente alienados. Alienada é uma sociedade alienada de si mesma e nós temos apenas consumidores, meros consumidores de mercadorias. E toda a nossa cultura se torna uma mercadoria. E nós estamos sendo dominados e padronizados. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. A indústria cultural, ela faz uma massificação do ser humano, onde todos são colocados no mesmo espaço, como iguais consumidores de cultura, de uma mesma música, de uma mesma roupa, de uma mesma maneira de pensar. Então, a indústria cultural, ela cria essa ambientação social. E isso está ligado com aquilo que nós chamamos de globalização, né? Essa integração total entre os idiomas, entre as culturas, entre as músicas, entre os países, entre a política, que faz com que tudo se torne uma coisa só. Então, cabe a nós refletirmos. Eu sei o que é cultura? A cultura está sendo para mim um bem precioso que expressa aquilo que o ser humano é, de mais profundo, o ser do ser humano? Ou a cultura ela é apenas uma mercadoria, aonde eu consumo, eu compro, aonde eu sou um mero consumidor utilizado pela sociedade de mercado que só pensa no dinheiro? Então, cabe a nós pensarmos o que nós estamos fazendo com a nossa cultura, o que nós estamos produzindo como cultura, como parte do ser humano. Ou nós estamos deixando a indústria cultural, que faz parte do sistema capitalista globalizado, da sociedade de mercado, pegar tudo isso, banalizar a sua profundidade cultural e humana, antropológica, e isso ser apenas uma mercadoria. O que você acha disso? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários, me conta o que você achou sobre a indústria cultural. Nós poderíamos falar muito mais, mas o tempo aqui é curto. Deixa essa pequena reflexão e, quem sabe, em breve nós voltamos a falar um pouco mais sobre a Escola de Frankfurt, sobre a indústria cultural, como isso afeta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se relacionar no mundo. Tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê semana que vem.